Entrando no ar, programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar, Café.com. Olá, estamos aqui com mais um Café.com, abordando temas pertinentes e relevantes, a fim de trazer informações e novos pontos de vista sobre variados assuntos. E hoje nós estamos recebendo aqui Caroline Souza Arcanjo, né, que está lançando um livro. Sim. Tudo bem, Caroline? Tudo ótimo. Você é de Leopoldina? Sou nascida e criada em Leopoldina. E você escreveu o livro A Moça do Táxi, né? Por que táxi? Eu costumo colocar os títulos depois de um capítulo escrito ou depois de ter já a noção de todo o enredo. Então, o título vem depois. E eu senti que combinava muito A Moça do Táxi. Pelo próprio cenário, pelo próprio desenrolar. Pela questão, A história, na verdade, surgiu como na sua cabeça essa ideia do livro? Então, agora que começam as minhas divagações, porque eu costumo dizer, eu sou muito religiosa. E eu costumo dizer que as minhas histórias, porque eu não tenho só essa, elas são um presente de Deus, porque eu não penso assim, então é sobre isso, vou juntar com aquilo. Ela só vem na minha cabeça. Então, vai surgindo naturalmente. Então, eu não sei te falar como surgiu a história, sabe? Assim, eu vi alguma coisa e eu pensei nisso e nisso. Não, só apareceu num sábado de manhã, eu lembro, eu estava trabalhando e apareceu assim, a ideia já feita na minha cabeça, como todas as outras, e eu comecei a desenvolver. Há quanto tempo, mais ou menos, você trabalha em cima dessa história? Ela já tem primeira e segunda temporada, e eu não escrevi ela a fim de que ela se tornasse um livro. O livro foi consequência depois que eu já tinha finalizado ela. Então, eu finalizei ela primeira e segunda em um ano. Eu comecei em novembro de 2017 e finalizei em setembro. Você escrevia a história e fazia edição dela, divulgação dela pela internet? Isso, numa plataforma. Entendi. Que aspectos são trabalhados na sua história? Fala um pouco da sua história. Então, eu busquei, depois que eu já tinha ela para mim, depois que eu recebi ela, eu busquei tratar assuntos que não são tratados de uma maneira mais não explicada, porque eu não tenho domínio, por exemplo, em relação à criação, sabe? A história é muito sobre isso, criação dos filhos, métodos de ensino, sobre o dia a dia, sobre como você consegue manter um casamento, mesmo tendo os filhos, e problemas que os filhos te trazem também, porque na história elas têm, na primeira temporada é mais uma criança, mas aí na segunda já tem a outra, então mais essa questão mesmo do dia a dia de uma família, os problemas que essa família enfrenta. As personagens principais são a Regina e a Emma, não é isso? A Regina é a taxista e a Emma é a advogada. E dentro dessa história você aborda a questão da relação homoafetiva entre duas mulheres. Sim. Né? E o que te chamou a atenção para esse tema? Que você acabou de dizer para a gente que você gosta de dar luz àqueles temas que você acha que são pouco trabalhados, pouco explorados. Eu sou uma pessoa que sempre busca ter empatia com tudo o que se trata de... como eu posso colocar isso sem parecer... Do sofrimento das pessoas. Tipo assim, tudo que eu vejo que é menosprezado de alguma forma pela sociedade, ou até mesmo por alguém que está perto de mim, eu vejo aquilo, eu sempre tento ajudar de alguma forma. Então, quando eu comecei a escrever histórias entre duas mulheres, né, entre um casal homoafetivo, foi pensando nessa questão mesmo de que um casal hétero facilmente encontra um livro, um romance, né, numa livraria ou num site ou em alguma coisa assim.
E aí? Tirar aquela ideia do príncipe e a princesa, a mocinha. Exatamente. E o resto, né? E, não o resto, mas e a diversidade que tem, sabe? O que eles, como eles se sentem vendo que a história deles, porque é claro que trata-se de uma ficção, mas quem garante que alguém já não viveu isso? Porque né? Essa questão que você traz à tona, ela é muito interessante, é uma visão muito legal que eu acho que você teve. Obrigada. Porque é exatamente isso, né? A gente está acostumado a ver aquele coisinha, né? O príncipe, o bonzinho, tararã. O vilão, né? Isso, mas você não vê essa questão até agora, assim, né? De as personagens principais serem duas mulheres que se apaixonam. E o encontro acontece no táxi. Né? Através então, de uma corrida. É mais explicativo a moça do táxi. Como que é a Regina e como é a Emma? A Emma, no início da história, eu deixo completamente claro de que ela é uma pessoa extremamente focada no trabalho. Então, e ela tem até, né, vale mencionar que ela tem uma cachorrinha, que ela tem uma obsessão pela cachorrinha, que é a Ava. Então, ela cuida dela como se fosse um filho dela. Então, é ela e a Ava dentro de um apartamento. Então, a prima dela, né, que é a sócia dela, da SIB Advocacia, que é o nome da empresa delas lá. Então, elas têm, ela é extremamente focada só naquilo. E a Regina é o inverso. Eu falo no início da história, eu fiz questão de retratar, porque depois elas se transformam, sabe? Depois que elas se unem, elas se transformam muito. Então, elas passam a ser uma coisa só. E então, né, a Regina é o tipo de pessoa que não liga pra nada, que só pensa em... Ela trabalha durante a noite, e isso é até uma questão que lá na história o pai dela não é de acordo. Pelo fato dela ser mulher, pelo fato de ela morar Ele discorda dela ser taxista noturna. Só que, segundo ela, é o horário que mais rende para ela financeiramente. Então, ela realmente prefere trabalhar durante a noite. E já que você falou que a Regina só tem uma cachorrinha, né? A Emma. A Emma. A Regina que é a mais presa, mais... Qual foi, então... o elo entre as duas ali? Você acha que é exatamente esse ponto de divergência? Sim. De uma ser o que a outra não é. Então, de alguma maneira, elas se completaram ali. É um clichêzão, né, que a gente costuma falar, mas é a realidade das duas. Eu não acho que seja tão clichê assim no sentido, porque, por exemplo, igual você mesmo colocou, quando você pega outras histórias, né, de um homem para uma mulher, tem sempre aquela ideia, eu acho que o clichê é o príncipe proteger você tá entendendo? Então, sempre essa ideia de que a mulher precisa da proteção do homem. Entendi. Então, eu acho que quando você vem com essa outra ideia, eu achei muito interessante, porque você vê que são duas mulheres que sobrevivem sozinhas, né? Que na verdade estão buscando ali nada mais, nada menos do que o sentimento. Um afeto. Né? Alguém que enxergue nela as coisas que ela realmente quer que sejam enxergadas. Verdade. Né? Emma e Regina têm alguma ligação com as personagens do Once Upon a Time, que agora é o estilo fanfic, né? De texto. É o nosso casal Swan Queen. Explica esse estilo pra gente, o estilo fanfic. Então, a fanfic, ela é um termo, como é que eu posso dizer, internetalizado, né? Não existe a palavra, mas internetês, para a história, né? Que é uma ficção, uma obra de ficção. Então, existem muitas autoras em relação a esse casal mesmo, lá na plataforma e em outras. Só que a maioria das pessoas que escrevem sobre as duas sai do cenário da série. Então, busca o universo alternativo. Fala sobre as duas, só que em outra circunstância, em outro cenário. Aproveita, então, aquela ideia que a gente tem da personagem naquele... Eu acho que é mais... Eu estava pensando até sobre isso lá em casa, antes de vir para cá. Eu acho que é mais a questão do visual.
de você saber que aquela Regina é daquela maneira. Porque a Regina, na série lá, né, ela é a vilã. Sim. E a Emma é a mocinha. Exato. O que tem em comum entre as duas ali é o filho, né? Mas a Regina taxista não é má na sua história. Em nenhuma delas. É porque nós temos um histórico de histórias que sempre buscam colocá-la assim, a Regina, né? Não digo todas, mas a maior parte, tanto que a maioria dos comentários que eu recebi era sobre isso. Nossa, é muito fofo. Nossa, as duas juntas. Nossa, a Regina é incrível. Sabe? No sentido de... Eu não posso dizer mesmo que eu fui a primeira pessoa que surgiu com essa visão totalmente distorcida das duas, mas eu digo que eu apareci com uma Regina e com uma Emma completamente diferente do que o pessoal estava acostumado a ler. Entendi. Tanto que depois que a Moça do Táxi ficou mais, assim, acessível aos meus leitores, né? Que ficou mais conhecida. A Moça do Táxi é a Regina. A Moça do Táxi é a Regina. Tá. Eu percebi que as pessoas já identificam o meu jeito de escrever. Começaram a identificar as minhas histórias, a referenciar pela maneira, pelo enredo. Então você está criando o seu estilo. Né? Acho que já criei. Acho que já consegui criar, assim, essa minha personalidade como escritora. Essa palavra é um pouco forte para mim, porque escritora ainda não dá... E você agora há pouco me disse que você tem outras histórias também divulgadas através da internet. Da plataforma. Eu tenho... Posso citar as histórias? Pode. Eu tenho uma história que chama Meu Lar, que é a Regina como moradora de rua, que eu quis e fiz questão de retratar esse cenário também. Tem uma outra história, e a Emma é florista nessa história. Tem uma outra que chama Catarse, que eu escrevi em homenagem ao meu pai. Ele amputou uma perna, tem 1 ano, e eu escrevi Catarse, onde a Regina é amputada e a Emma é a fisioterapeuta dela. Mas não há uma relação em relação amorosa. Assim... Não, existe, mas não no... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, porque o meu maior medo com as minhas histórias, né, mudando o foco rapidinho, é que as pessoas se influenciem naquilo que eu estou escrevendo. É a minha maior preocupação. Então, tudo que eu vou retratar, eu faço questão de pesquisar, de ler, de me inteirar aquele assunto, para não falar uma coisa totalmente errada ou que dê a entender que aquilo é certo, legal, vamos lá, fazer isso aí, tá certo? Porque acaba que a leitura, quando ela é feita de uma forma afirmativa, a pessoa acaba acreditando. Então, a sensação que eu tenho é que as pessoas... Um exemplo, agora que eu lembrei, nessa história Catarse, tem uma cena que as duas estão assistindo o filme, e aí uma delas tá grávida, a Emma tá grávida, e ela fala que quer comer pipoca com ketchup. De desejo, não sei o que. Passou umas 2 semanas, eu tenho as redes sociais, onde eu divulgo as minhas histórias e tal, vem uma das minhas leitoras me mandando foto que ela estava comendo a pipoca com ketchup. É um exemplo extremamente banal, se a gente for colocar em questão, mas fiquei... essa questão te preocupa. Fiquei desesperada. Fato. Eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa, legal, Dani, tal, ri. Mas depois eu chamei uma outra amiga minha e falei, Ingrid, olha só, vamos conversar e tal. E ela super concorda comigo em relação a essas coisas de passar algo que não deve ser passado, não por uma questão... proposital, né? Mas é uma preocupação muito grande. Mas igual assim, os pontos que você colocou, eu acho que você coloca de forma muito bem clara, que é no sentido de que você está chamando atenção para outros tipos de história de amor. Sim. Né? Não que isso vá fazer com que todas as meninas que leem a sua história tenham que ter... amores com mulheres, né? Não é? A gente entende muito bem esse exatamente, foco aí. Exatamente. Mas é legal porque você trouxe uma coisa nova, né? Então, eu acredito que as pessoas que estão lutando por esse novo olhar, ainda mais esse olhar de respeito, porque você vê, são 2 mulheres fortes. Sim.
duas mulheres extremamente íntegras e que a única coisa que elas querem é a busca da felicidade, né? Então, eu acredito que não tem mal nenhum nisso. Exato. Né? E o meu medo, eu já ia falar que eu falei com o Cassiano. E o meu maior medo também era que as pessoas não acreditassem na minha escrita depois que elas se inteirassem do tema. Do que é, sobre o que fala o meu livro. Você teve esse medo? Pelo preconceito. Entendi. Sabe? Então, assim, os meus pais, eu falo assim, são os meus maiores fãs. Eu digo num sentido mesmo lá de casa. São os que me incentivam, são os que me apoiam totalmente e que respeitam essa minha escolha de retratar esse tipo de história. Então, depois que eu percebi que eu tinha esse apoio em casa, eu falei, tô indo. Porque eu fiquei com medo até de vir aqui hoje, sabe? Um receio de que as pessoas não entendessem qual era a minha real intenção. Porque, assim, eu estou falando aqui agora como autora do livro de A Moça do Táxi. Porque antes, a minha história era uma fanfic. Agora nunca. Então, o que as meninas da editora sempre falam é que a gente saiu do universo da fanfic. Agora a minha história é uma história. Não que a fanfic não seja, mas a gente trata o livro agora de uma outra maneira. Então eu estou falando agora por mim e pelas minhas personagens. Então, eu sou responsável. Você se sente extremamente responsável pelas ideias extremamente responsável. Isso aí igual eu falo, é uma coisa que eu tenho pra mim e vou ter pro resto da minha vida essa gratidão pelas duas, de me escolherem para ser a mediadora de histórias que hoje eu posso dizer que são lindas, porque eu nunca fui de me autoelogiar, sempre sou muito autocrítica comigo mesma. Então, hoje que eu estou conseguindo falar que eu sou escritora, que, sabe, assim, sem sentir um remorso de estar esquecendo das outras autoras também. Porque eu não acreditava que a minha história era digna de um livro, entende? Mas não pelo tema que ela traz. Não, né? Porque eu nunca me considerei uma pessoa que escrevesse bem. Mas pelos comentários que eu recebi, que eu recebo, sabe, assim, ajuda. Nossa, um dia eu fiquei, eu falo desesperada, mas num sentido bom. Uma menina me mandou uma mensagem falando que eu ajudei ela a superar a depressão. Que ela chegava em casa do trabalho e ela via um capítulo da minha história, que inclusive até a moça do táxi, e ela se sentia bem. Porque ela sabia que era o momento dela de estar bem, né? De estar relaxada, de ficar despreocupada com outras coisas. Eu acho aquela sensação também de que você não está sozinho no mundo. Né? Porque exato. essas questões que você chama a atenção, por mais que as pessoas talvez não enxerguem, elas são histórias muito comuns. Né? Então, assim, são histórias, igual você colocou a questão do seu pai, de ter amputado a perna, Sim. problemas de saúde que, né, várias famílias passam, a questão da homossexualidade, né? Várias pessoas até nem têm coragem de se assumir. Às vezes, a partir de um livro, você consegue mudar toda a perspectiva. É a minha intenção. Porque você vê que tem alguém com um olhar respeitoso para aquele momento que você está vivendo. E em Catarse, que é essa que eu fiz em homenagem ao meu pai, também que tem 2 temporadas, os pais da Emma não aceitam. E ela é uma mulher já. Ela tem 37 anos, ela tem o consultório dela de fisioterapia, ela tem a vida dela. E aí também nessa história eu retrato o abuso sexual que ela sofreu enquanto criança, tanto que é o motivo pelo qual ela não mora com os pais. Então ela tem toda essa questão da superação de ter que voltar lá onde eles moram para dar de cara com eles, porque ela sente um remorso muito grande deles não terem feito nada por ela. É até bom falar que a galera... Ela se sente desprotegida. E aí quando ela acaba se unindo à Regina também, ela encontra essa força através de ver ela superando tantas coisas, ela acaba falando, não, meu problema perto do dela é extremamente irrelevante. Não que seja, né? Você entende? Mas ela... é algo que você consegue... aos poucos, claro, né? Sim. E superando e aprendendo
a lidar com o que aquilo traz de novidade para você. Eu até finalizei ela semana retrasada, essa história, e ela termina de uma maneira tão especial, porque a Regina é chefe de cozinha. Então, elas vêm para o Brasil, essas histórias passam em Vancouver, no Canadá. Então, a história termina com elas aqui no Brasil e com a mãe da Emma morando com elas. Essa história que você está me contando está apenas na internet. Isso, não na plataforma. O lançamento do livro vai ser A Moça do Táxi. A Moça do Táxi. Né? Caroline, nós vamos tomar um cafezinho, tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta para a gente explorar um pouquinho mais o livro. Café.com. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês. Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Voltamos aqui no nosso segundo bloco, recebendo a Caroline, né, escritora, lançando o livro A Moça do Táxi, com uma história super interessante, que é o amor entre a Regina e a Emma, e abordando aí questões amorosas entre duas mulheres. O lançamento do livro vai ser dia 19 de julho. Isso, lá no Centro Cultural, né, Mauro de Almeida Pereira, que é o antigo fórum, na Praça João 23, não é? A que horas? Às 20, às 8 horas da noite. E parece que você é preocupada também com uma outra questão, que você colocou a questão da entrada. O evento é aberto ao público, mas eu coloquei, né, como entrada que os meus convidados e as pessoas que estiverem interessadas a ir ao evento levassem uma caixa de leite, 1 litro, né, uma caixinha de leite, para a gente fazer as doações depois. Nós estávamos conversando aqui, né, Caroline? E eu te perguntei o seguinte: o que a Emma tem que fez com que a Regina se apaixonasse por ela? Eu acredito que a segurança também, assim como a beleza dela. Não num sentido erótico de desejá-la, de oh meu Deus, né? Então, eu acho mais que uma questão mesmo dela ser extremamente peculiar comparada a outras pessoas. E na outra mão, né? A Emma pela Regina. O jeitão dela. Ela tem um jeito, assim, muito autoritário no início, né? Então, aquilo chamou a atenção dela de alguma forma. Mas ela não demonstra interesse. Ela não demonstra que ela achou, tipo, aquela mulher, não.
Ela só começa a achar isso depois que elas se encontram mesmo, assim, fora do táxi, né? Você falou que o seu livro, que agora virou livro, mas ele nasceu como fanfic. Isso. Né? Então, uma curiosidade, o livro tem final? Sim. Mas ele tem a 2ª temporada. No site. No site, lá na sua plataforma. Né? Dentro dessa história, elas se aproximaram, na verdade, parece que por conta de um conflito vivido. Sim. Pela Regina. Pela irmã da Regina. A irmã da Regina, ela inicia a história grávida. E em dado momento, logo bem no início mesmo, né, que é um dos clímax da história, a prima da Emma, que eu citei, né, que é a sócia dela, chega extremamente estressada e revoltada que ela perdeu uma causa no tribunal, né? Mas ela não fala que causa é essa. E depois a Emma acaba encontrando com a Regina em uma das corridas e elas, num diálogo informal entre elas, né, de troca de farpas, assim, ela acaba falando, mas só falta você me dizer que é a advogada fodona daqui e tal. Ela falou, sou eu mesma. Ela falou, mas você sabe o que aconteceu? Você acabou com a vida da minha irmã e tal. Então, a Emma acaba se oferecendo, porque ela não sabia, né, que isso tinha acontecido, depois que ela lembra do que a prima dela disse, né, sobre ter perdido a causa. E aí ela logo fica preocupada em tentar ajudar, em reverter a situação com a irmã dela. Porque a Regina mora no Brooklyn e lá eu não gosto de retratar classes sociais, de tipo assim, uma tem muito dinheiro, outra tem... Não gosto. Mas existe existe uma diferença, sim. Então, a Regina, comparada à Emma, ela é bem mais humilde, digamos assim. Uhum. Então, a Emma vê que ela realmente precisa de ajuda. E aí é quando elas trocam contato e a Emma vai até a casa da Regina para ajudar a irmã dela, isso e aquilo. Aí começa o e aí elas acabam saindo dali para um outro lugar. Nós temos, né, vários casos aí da nossa literatura brasileira em que, às vezes, o próprio ambiente, o lugar, ele se torna um personagem, né? Como a gente tem o Curtiço, né, em que aquela situação toda que eles vivem ali acaba influenciando no comportamento deles. Isso aconteceria com o táxi? Sim. O táxi é o nosso maior aliado na história, né? Então, é o personagem / cenário onde tudo aconteceu. O pretexto, né? Não pretexto, mas o motivo de toda a história. Entendi. Tem alguma passagem das duas, assim, que você marcou você enquanto escritora? A morte do pai dela, da Regina. A morte do pai da Regina, porque eu retratei a morte da minha avó dentro da história. O pai, mas eu estava passando realmente por um momento daquele. Então, eu lembro que eu coloquei muito... Lembro não, eu sempre ponho muito de mim. E é uma coisa que eu falo, que as minhas leitoras até acham engraçado, que eu falo que eu sinto muito eles. Então rola um super bate-papo. E aí, gente, o que vocês querem? Qual que é o capítulo de hoje? O que a gente vai fazer? Sabe, eu me sinto realmente muito próxima delas. Não sei se por colocar muito de mim, em relação a sensações, a desejos de como eu gostaria que as coisas acontecessem no mundo, sabe? Então eu me sinto muito próxima. Eu tô, assim, com essa plataforma, porque eu quero dizer que eu tô te perguntando mais a respeito dela, porque eu nunca acessei uma plataforma assim, de repente outras pessoas que estejam nos ouvindo, nos assistindo, também não. Essa plataforma, então, ela funciona como os folhetins. Cada dia é um capítulo. Um capítulo, uma passagem. É como se fosse um livro online, né? Que nem você falou que a Moça do Táxi era uma fanfic. Não, ela ainda é uma fanfic, porque eu não tirei ela de lá. E existem muitos livros online, né? Histórias postadas que são incríveis. Você aborda aqui, né, várias questões, e parece que uma outra questão que você coloca dentro do seu livro
é o estresse da mulher no pós-parto, né? Sim. Então, o público espera assim, bom, se são duas mulheres, vai entender melhor o que a outra está passando. Isso realmente você pode dizer que se confirma ou o estresse realmente é estresse em qualquer situação? Olha, eu acho que eu realmente coloquei muito essa questão de uma entender a outra por ser mulher, mas também a gente não pode esquecer que existe a convivência entre as duas e que isso acaba se desgastando de alguma maneira, assim como se desgasta em qualquer casamento. Então, a Emma, ela não pira, mas ela passa assim por umas oscilações que acaba meio que afastando a Regina sem que ela perceba. E a Regina acaba se afastando sem perceber também. É o desgaste mesmo de uma relação comum, né? Mas logo tudo se ajusta e fica tudo bem. Você aborda a questão, como a gente já falou, da homossexualidade. Já te perguntaram se você é homossexual? Sim. Por você abordar? O que você acha disso? Eu acho que as pessoas, elas acham que para você falar de um assunto, você tem que estar incluso nele. Fazer parte daquele grupo. Ou do que seja que você esteja falando. Se você está falando de droga, olha, você usa droga? Você está falando, você está entendendo? Então, muitas pessoas perguntam, sim, pessoas que não me conhecem, né, que começaram a ler e tal. Mas eu acho que é mais uma questão mesmo do olhar de quem não está acostumado a entender que a escritora é escritora para qualquer tema. Ela tem que falar sobre qualquer coisa se é o que ela quer. Você acha que esse pré-julgamento, né, vamos dizer assim, talvez seja um dos motivos para se ter menos histórias dessa forma? Sim. Mas hoje em dia eu posso afirmar que na internet, pelo menos, esse mercado, se eu posso dizer dessa maneira, está muito grande. E com muitas histórias maravilhosas. E que as pessoas, eu tenho quase certeza que, não aquelas que já estão acostumadas a ler esse tipo de enredo, né? Esse tipo de tema. Mas eu acredito que pessoas que não estão acostumadas, deixam de ler por saber que se trata daquilo ali. Ao invés de, sabe, de se interessar pelo enredo, pelo que, né? Então, eu acredito que não é mais valorizada por essa questão de, nossa, ai, duas mulheres, credo, entende? Eu acho que as pessoas ainda... Hoje em dia eu vejo isso... Mas eu acho que já... mais tranquilo, menos pior. Mas ainda ainda existe. O que a gente vê é o seguinte, né? São situações que sempre existiram. Sim. Né? Mas que as pessoas, por um certo pudor, pelo posicionamento, muitas vezes, da sociedade, sentiam até medo de se expor, porque podiam viver situações de agressividade. Hoje eu li no Twitter uma coisa, eu acho que um Twitter de jornal, alguma coisa que fez uma postagem falando, uma mãe fez um tweet falando que ela estava se sentindo extremamente grata por terem incluído a questão de sexualidade nas escolas. Que assim, através do assunto, a filha dela perguntou para ela se era, conversando com ela sobre o que estavam falando no colégio, ela perguntou se era certo o papai tocá-la. Então, através de um gancho que eu acho isso, que a filha estava eu acho isso muito importante. A gente tem que clicar nessa tecla até quebrar, porque a gente está vivendo num mundo onde tudo acontece. O que você menos espera que pode acontecer, está acontecendo. E vale a pena, sim. Eu até acho que a gente deve fazer sempre mobilizações, não só sobre isso, mas sobre qualquer assunto que não é tratado da maneira que deve ser. Porque eu, particularmente, meu sonho é ser mãe. Mas é o meu maior medo. E através do meu livro, eu quero e desejo muito que muitas pessoas mudem suas visões. E que daqui a 64 anos, os meus filhos
vejam que aquilo que eu retratei hoje em dia, num momento extremamente difícil, quando eles estiverem maiores, aquilo seja algo comum. Eles cheguem até a perguntar, por que era tão difícil? Exato, né? Exatamente isso. Por que era tão difícil assim? Eu acho que realmente a gente tem que repensar. A gente tem que olhar ao redor. Muitos padrões que a gente tem, né? Isso em questão de tudo. E em qualquer situação, tanto preconceito, tanto racismo, né? Qualquer tipo de preconceito, para mim, não... Isso aí abrange vários campos, né? A gente tem, por exemplo, os padrões de beleza. Exato. Né? O belo, por exemplo, para a arte, é aquilo que agrada aos olhos e faz bem ao coração. Não, né? igual eu brinco, né? Para mim, a escritora tem que usar óculos. Eu não uso óculos. Eu até fiz exame de vista, mas não... não queria usar. Eu tirei umas fotos para divulgação do livro, eu comprei uma armação. Para mim, a escritora tem que usar óculos Você lá define a Ema como olhos... A Regina, como olhos de café. Olhos de café. Novamente, eu vou me remeter à literatura brasileira. Os nossos clássicos. Porque a gente tem a nossa Capitu, que são olhos de ressaca. Por que olhos de café? É porque, como a gente já falou, a Regina, ela é uma personagem que existe na série, pela série. E os olhos dela são castanhos, escuros, né? Meio como se fosse um café, né? Café fresco, que geralmente a gente coloca assim. E aí foi nessa questão mesmo da personagem, o visual dela como personagem. Aí eu acabei colocando por isso. Aí deu uma... Foi o que de repente atraiu também a outra na questão visual. É verdade. Né? E eu acho que café também é aquela coisa assim, gostosa, né? Que aconchego, né? Eu sinto isso também em relação a essa definição. O que a Regina e a Ema têm de você? O que essas personagens conseguiram levar um pouquinho de você? Vou responder num geral, né? Porque eu tenho outras histórias também. As duas, elas são extremamente... Como é que eu vou falar isso sem parecer que eu tô me gabando? Porque eu não gosto de... Você vai falar da sua pessoa, da sua personalidade. Porque, assim, eu sou muito defensora de causas. Então, se for para defender, eu tô indo, sabe? É claro que eu não vou defender coisas que não são, né, plausíveis a serem defendidas, mas o que for plausível para mim, eu faço questão de marcar presença, digamos assim. Então, eu acredito que a questão da compreensão que uma tem com a outra, na maioria das histórias, claro que elas brigam, elas discutem, tem momentos, né, de divergências, mas na maioria das vezes elas resolvem no diálogo, que é o que eu sempre costumo fazer com os meus amigos, por exemplo, o que eu me imagino fazendo com o meu futuro namorado, né, não sei, mas eu acredito nisso. Não que eu me vejo fazendo, mas o que eu gostaria que todos fizessem, né? Que resolvessem as coisas na conversa, que buscassem se colocar mais no lugar do outro. É isso que eu ia falar. No começo do nosso bate-papo, você colocou a questão da empatia. Da empatia, exatamente. Né? Então... É muito bom a gente tentar sempre, mesmo que através de um personagem, lembrar que a gente está aqui, mas que a gente precisa do outro. Eu te conheci hoje, mas eu não sei se amanhã eu posso te ligar, Andréia. Tem como você, sabe? Então, eu acho que a gente tem que, sim, ter a questão da graça e cortesia. Na história também eu abordo o método Montessori. É uma coisa que eu gosto muito, da parte da pedagogia. Então, eu abordo muito essas coisas, assim, de mostrar mesmo que a gente deve ser grato por tudo, que né? Grato, assim, por qualquer coisa. Você colocou para nós que os seus pais são os seus fãs número 1, literalmente. Literalmente. Né? E você colocou que até você, em determinados momentos, não acreditou em você. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm vontade de fazer algo, mas que têm medo de fazer. O que você diria para elas?
Em primeiro lugar, não digo em primeiro lugar acreditar em si, porque eu acho que o acreditar em si vem por último. Pelo menos no meu caso foi isso. Eu só comecei a acreditar. Mas não foi o que fez a diferença? Sim, foi o que fez acontecer. E eu acredito que as pessoas devem, como eu disse, né, tentar absorver o máximo de coisas positivas, em primeiro lugar. Seja, eu estou falando em relação à escrita, mas, né, cabe em outros ambientes também. Coisas que sejam benéficas. Existe essa palavra? Existe. Que sejam benéficas para outras pessoas. Então, que antes de fazer o que quer fazer, mas tem medo, que tente, de alguma maneira, ter a certeza de que é aquilo que você quer. Eu nunca imaginei que eu daria continuidade desde a primeira história que eu escrevi por escrever. Eu nunca gostei de escrever. Nunca. Até parte da biografia do livro, eu nunca gostei. Nunca. Sim, sempre que as tarefas a minha professora... Posso mandar um beijo para ela? É porque ela é tão responsável por isso quanto eu. A Zélia Lopes. Ela... Então, ela é um amor. E ela... Eu lembro dela falando para mim assim, sempre, você tem algo, você é capaz, você tem um talento aí que você não está sabendo explorar. E eu odiava, ela mandava a gente escrever poesia pro ginásio. Sabe? Escreva uma poesia, não, eu achava o ó. E tudo que ela, sabe, assim, me ensinou na época e tal, foi o que eu pratiquei. Quando eu comecei a escrever, é o que eu pratico. Então, eu sou muito grata a essa questão da persistência que ela teve comigo, de que eu sim tinha talento, mas que eu não via. E que é isso, eu acho que as pessoas, né, voltando ao assunto, que todo mundo antes de fazer, não deixe de fazer, né, mas que busque entender se é aquilo e se aquilo vai beneficiar você e outras pessoas também. Muito legal. Caroline, adorei te conhecer. Obrigada. Estou curiosa para ler a história, vou ver se eu consigo ir lá no dia do lançamento. E eu gostaria de convidar, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que ouvem a Rádio Equipe, né, para entrar lá no nosso site, www.radioequipe.com, e no YouTube, no Equipe TV, que vai ver a nossa entrevista na íntegra. Desejo a você sucesso. Muito obrigada. Boa sorte, não, porque não é sorte, é trabalho. Sim. Né? Verdade. Então, eu desejo a você sucesso e que seu livro alcance a ideia que você colocou, que é realmente de trazer um novo olhar para a nova questão. Sim. Mas um novo olhar não sabendo que está olhando para algo novo, mas para algo que já é comum, né? E que é humano. E é até uma questão que eu esqueci de falar, que eu vou só finalizar dessa maneira, que a Emma, ela cultiva margaridas. E Margarida é o nome da minha avó, que faleceu. Então, o livro, nosso símbolo lá na plataforma e tal, é uma margarida. É uma pena você não estar com o livro aqui, porque eu acho que eu não tive ele ainda. Né? Porque senão a gente eu não recebi ele ainda. Mas você deixou bem claro pra gente aqui como é a temática do livro. Sim. Acho que é bem interessante. Obrigada. Né? E sucesso para você. Muito obrigada. Muito obrigada. E o nosso espaço está sempre aberto. Muito obrigada. Agradeço do fundo do coração pelo espaço. E espero que os ouvintes, né, que estejam nos ouvindo ou nos assistindo, se interessem ou se atentem mais a esse assunto. Muito bem. Obrigada. Obrigada a você. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta.
Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês. E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.br